Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Eu sou Carol Prestrello, sou jornalista e trabalhadora voluntária do União Espírita Caminho da Luz, Uniluz, lá em Boa Viagem. Enviamos nossos abraços de muito carinho e muita paz a todos que assistem aqui às palestras comemorativas da 40ª Semana da Família do Alta de Souza. A nós ficamos incumbidos de falar um pouco sobre família e reencarnação. Um tema interessantíssimo e muito válido nesse período que estamos em isolamento social. Rememorar aquilo que nós precisamos aprender, a conviver, a amar, a respeitar e a perdoar. Antes de adentrarmos exatamente ao nosso tema de hoje, é preciso lembrar que família está dentro das leis de sociedade, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, lá trazido pelo nosso querido codificador Allan Kardec. E também podemos abordar um pouco de família, honrai o vosso pai e vossa mãe, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Eu vou falar só um pedacinho do Evangelho para a gente se inspirar um pouco para o nosso estudo, nossa reflexão. Nós temos em Mateus, no capítulo 12, versículo 46 a 50, uma passagem que Jesus fala o seguinte: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está lá em Mateus e também temos em Marcos, né? No Evangelho, na Boa Nova, no Novo Testamento. É importante que a gente lembre que quando Jesus, falando belíssimamente através de sua maiêutica, através de suas parábolas, ele aborda nessa passagem não apenas a família dos laços consanguíneos, mas também a família de laços espirituais. E nós hoje estamos seres em ascensão. A vida, a sociedade, só é possível porque nós somos seres gregários. Nós precisamos nos agrupar em células essas, chamadas de família. Joana de Ângeles, na obra Constelação Familiar, define família o seguinte: família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito, na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas reencarnações. E no Evangelho, assim como no Livro dos Espíritos, a gente vai decorrendo um pouco mais sobre esses laços familiares, laços consanguíneos ou laços espirituais simpáticos ou antipáticos que nos unem para que nós ascendamos, cresçamos na evolução. Divaldo Pereira Franco tem a obra que nos traz como norte para o nosso estudo de hoje, Vivências do Amor em Família. E ele traz um caso interessantíssimo, um caso dele. Divaldo fala que a pessoa mais difícil de temperamento mais forte, como a gente costuma falar, foi seu irmão mais velho. Seu irmão mais velho que tinha 27 anos, uma diferença bem grande, idade para ser pai do próprio Divaldo. E ele explica ao longo dos capítulos que seu irmão era uma pessoa bastante mesquinha, tinha aquele hábito que ele chamava de seu mão de estátua. Ele não colaborava muito, não abria muito a mão, não era uma pessoa muito generosa. E ele era casado, e quem custeava a casa, o lar, era sua esposa. Ele guardava todos os recursos financeiros com ele, não abria a mão. E era uma pessoa que tratava os outros quando tinha um desafeto, alguma inimizade,
como inimigo mesmo, não tinha mais abordagem. Era de difícil convívio. Porém, existia um elo afetuoso dele com o irmão. Ele tinha muito melhor relacionamento, até melhor trato, com aquela que era esposa dele. Passado um tempo, o irmão divorciou-se. Naquela época já começou a existir a lei do divórcio, e o irmão divorciou-se. Arrumou uma amante que já estava, meio que em paralelo ao seu casamento, divorciou-se, e essa segunda esposa precisava financeiramente dele para sobreviver. Passados uns anos, os vizinhos próximos a esse irmão de Divaldo tiveram um filho, que se tornou uma verdadeira fixação pelo irmão de Divaldo. Ele tratava aquele menino como meu filho, o meu filho. Chegou ao ponto de ser sugerido aos vizinhos mudarem de cidade. E eles mudaram, foram residir em Salvador. O irmão mais velho de Divaldo, através desse laço afetivo com essa criança, buscou um imóvel em Salvador para pelo menos ver aquele filho dele à distância. Observar num imóvel muito próximo aquela criança à distância. Já existia a Mansão do Caminho. Divaldo já morava em Salvador, já morava com seus pais em Salvador e eles passavam diversas dificuldades financeiras. E ele vai relatando ao longo do capítulo que muitas vezes ele ia visitar Divaldo e sua mãe na Mansão do Caminho e ele já ia dizendo: vocês não estão precisando de nada não, né? E Divaldo: não, de você nós não precisamos de nada. Divaldo deixa bem claro que em alguns momentos ele se sentia ressentido, magoado pela postura do irmão, de ver que eles estavam ali com tantas crianças, que na época já passavam de 3.000 crianças órfãos adotados pelo Divaldo e pela Mansão do Caminho. Um trabalho belíssimo de muito amor. O irmão era comerciante de feijão. Certa feita, Divaldo não tinha um grão de feijão na Mansão do Caminho para alimentar as crianças e os adolescentes. E o irmão foi visitar Divaldo. E ele, com aquela dificuldade, o irmão chegou e disse: eu deixei, Divaldo, realizei um sonho. Eu comprei um carro, um automóvel, um carrão para o meu filho. Divaldo espantou-se. A criança, o jovem, só tinha 14 anos. E argumentou: mas olha, o automóvel terá que ser no nome dos pais? Como é que você vai fazer? E ele ficou abismado com aquela pessoa que a vida toda foi tão mão fechada, tão mesquinho, desembolsar uma quantia para comprar um belo automóvel para aquele filho dele. Chegou um momento que ele disse que todo o dinheiro ele estava juntando para dar para aquele rapaz, para aquele menino. E nesse dia, Divaldo ficou muito triste, muito magoado. Ficava tentando entender aquela postura do irmão mais velho. Olha, mas ele não vê que a gente passa necessidade, ele não vê que mamãe, papai passam necessidade, que temos um trabalho. Ele era muito preconceituoso, o irmão de Divaldo. Nós temos um trabalho com os negrinhos, mas nós também temos crianças que ele teria um pouco mais de identidade, já que ele tinha preconceito racial. Mas ele nada tinha tocado o coração. Naquele dia ele tinha trabalho de mediúnico, ele teria reunião mediúnica. E ele foi para o trabalho. Chegando lá, na reunião, um trabalhador espiritual pediu para dar a comunicação. E explicou um cenário de muita dor, mas também de resgate. Afinal, nós não escapamos à lei de causa e efeito, nós não escapamos às leis do destino. Era Argélia e existia um casal, uma senhora muito nobre, de muitas posses, seu esposo. E esse esposo possuía uma amante, uma bailarina. E ela tinha
um outro homem, um outro rapaz. Os três, o esposo, a amante e o outro amante, o consorte, o comparsa, uniram-se em um plano terrível, podemos dizer assim, pois planejar assassinato e morte é algo terrível ao cumprimento das leis divinas. E eles cometeram o assassínio daquela senhora muito rica, a esposa, mas para que não ficassem testemunhas, eles assassinaram também o filho daquele casal, a criança, que seria a herdeira de todos os bens, de toda a posse daquela prole. Divaldo entendeu a postura daquele irmão. Havia ali uma postura, apesar de muito mesquinha, de resgate. Era a forma que ele tinha de resgatar aquela quantia material que ele havia furtado daquela criança, daquele herdeiro. A esposa, a primeira, a quem passou privações financeiras com um marido bastante mesquinho, bastante avaro, havia sido a amante. A segunda esposa, a senhora a quem ele havia assassinado. O comparsa, o marido daquele casal vizinho, a quem tinha um filho, que ele, o irmão de Divaldo, tinha muito amor. Um laço reencarnatório, um laço simpático, um laço espiritual. Era aquele filho, aquele herdeiro que havia perdido tudo, havia sido assassinado. E em resgate era aquela conduta do irmão de Divaldo. Contei essa história da obra narrada por Divaldo Pereira Franco, uma história pessoal, para que possamos refletir. Os laços que nos unem são muito maiores que os laços consanguíneos. A família é a célula organizadora da sociedade. E muitas vezes ela não será uma reunião de espíritos que já se amam, que já se respeitam, que já toleram, que já se compreendem mutuamente. Muitas vezes os resgates são dolorosos, são desavenças do passado, desafetos de um tempo muito distante, mas que nós, através da bênção do planejamento reencarnatório, nos propomos a aprender, a amar e perdoar esses irmãos em jornada. Divaldo ainda comenta um belíssimo caso de seu filho Tamil, mas que vou deixar para contar mais na frente. A partir da questão 773, Kardec indaga aos espíritos benfeitores no Livro dos Espíritos. Por que entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer quando os últimos não precisam mais de cuidado? Os animais vivem a vida material e não a vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação, aplicado aos seres que dão à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, essa tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, explica-se: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias anteriormente iguais, que se traduzem na Terra por mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Normalmente, é essa a ligação que nós, aqui encarnados,
temos em laços familiares. Divaldo, voltando a falar sobre a obra que nos baseia esse estudo, explica que foi a uma viagem à Índia para conhecer Sai Baba, um guru bastante respeitado no hinduísmo. E ele foi fazer a viagem à Índia e toda aquela diferença cultural para a cultura nossa, brasileira, baiana, nordestina, né, que Divaldo é nordestino. E ele, muito impressionado com o santuário que Sai Baba estava, havia ido em comitiva do hotel para o local e eles estavam preocupados com o local de estacionar o carro. E lá ele viu uma criança de rua, um menino. E ao longo do capítulo, Divaldo vai explicando que aquele menino não tinha o que comer, era um menino que estava muito imundo, que não sabia ler e escrever, que não tinha pai e mãe, mas que tinha uma irmã. E ele falando no inglês muito rudimentar, pois aquela cidade onde eles estavam falava mais de 12 dialetos e eles também falavam inglês pela colonização britânica. E através do intérprete do pouco inglês que Divaldo falava naquela época, no final da década de 80, ele foi se comunicando ao longo daqueles dias com aquela criança, até que um momento, aquela criança disse: "Você é o meu pai de outra reencarnação". E Divaldo relata que desde criança, desde muita tenra infância, 2, 3, 4 anos, ele ia para o quintal de sua casa, em Feira de Santana, procurar algo que ele não sabia o que era. Era algo mecânico, instintivo, algo anímico. Quando ele se deu conta, o que ele buscava, conforme narrado no livro, era aquele filho perdido de outras encarnações. Era Tamil. Em troca de muito abraço, muitas lágrimas, reconhecimento entre aquelas duas pessoas que muito se amam, Tamil foi ao longo dos anos, através de cartas, através de um evangelho que Divaldo deixou para ele com o endereço da Mansão do Caminho, foram se comunicando, foram se encontrando. Tamil foi adotado por uma pessoa de muito amor, a senhora Gupta, que também adotou sua irmã. Teve a chance de ser evangelizado, ela que era professora e que evangelizou tantas outras crianças de rua. Foi estudar em Londres, onde encontrou Divaldo em conferências espíritas diversas vezes. E ele que também, a partir daquele evangelho, dado como presente por Divaldo, e pela lembrança de uma fotografia que eles tiraram juntos, tornou-se um mensageiro do movimento espírita na Europa, na Índia. Um relato belíssimo de laços de muito amor, de laços simpáticos, de um resgate que havia sido feito naquele encontro, numa viagem do outro lado do mundo, na Índia. Joana de Ângeles, na obra Constelação Familiar, ainda explica: a família é o alicerce onde a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito, aprimoradas as faculdades que se desatam os recursos que lhe dormem latente. A família é uma escola de bênçãos onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida feliz, e sem cujo apoio fenecem os ideais, desfalecem as aspirações, emurchecem as resistências morais. É claro que maravilha que a lei de progresso está nos colaborando para a constituição de outros formatos de família que antes, há alguns anos atrás, não seriam permitidos. O casal homem-homem, mulher-mulher, o casal heterossexual, a possibilidade da adoção legal de crianças, não apenas filhos biológicos, todos os formatos de família que nos explicam que é a partir do amor que a família é fortalecido, é embasado e é nele que os seres se desenvolvem. É claro que os laços dos desafetos são maiores. E é claro que nesse período que nós temos de isolamento social, nós voltamos a conviver, voltamos a descobrir
as pessoas da nossa casa. Estamos sempre tão ocupados com os nossos trabalhos, com os nossos afazeres domésticos, com a educação das crianças, a preocupação dos pais já idosos ou de outros parentes que precisam do nosso suporte, que esquecemos de olhar para o outro, para o nosso cônjuge, para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos que estão crescendo. Esquecemos de perceber as necessidades do outro. E muitas vezes nós impomos através daquela vontade que nós temos. Nós impomos que o nosso marido ou que nossa esposa seja daquela forma, tenha aquele temperamento, aquele comportamento, porque eu espelho neles essa aspiração. Eu projeto no outro aquilo que eu ainda não sou capaz de dar a mim mesmo. O meu auto-amor, o meu autocuidado, o meu autorrespeito. E muitos embates estão justamente em nós projetarmos no outro essas vontades, esses desejos. E esquecemos que, da mesma forma que nós temos direitos e deveres, o outro, o nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso pai, o nosso parente que mora conosco, tem da mesma forma direitos e deveres. É claro que nós temos em nós, em nosso âmago, a nossa bagagem reencarnatória das milhares de personalidades que já fomos. E hoje nós temos algumas virtudes, alguns germes de virtudes mais aflorados e outros, as desvirtudes, os defeitos morais mais gritantes. O que será que domina em nosso comportamento? O que será que domina os nossos pensamentos e atos? São esses sentimentos, pensamentos, atos, virtudes e defeitos que vão nos guiar em conduta na nossa célula familiar. E é claro que aí teremos atritos. É impossível não haver atritos, porque é a partir do atrito que nós nos limamos, nós nos burilamos, nós aprendemos a compreender e a perdoar. O perdão e a compreensão se torna mais fácil com o convívio íntimo no núcleo familiar. É muito fácil dizer que perdoa um colega de trabalho que a gente de repente mudou de emprego, de repente mudou de área, mudou de cidade. Ah, eu perdoei aquela pessoa. Mas a gente tem muito mais a aprender no convívio diário, familiar e íntimo. Porque aquela pessoa que está na nossa casa, o nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso pai, nossa mãe, os nossos avós, nos conhecem melhor, conhecem todas as nossas máscaras sociais que qualquer pessoa que não esteja assim tão ligados intimamente conosco. Eles, às vezes, apontam as sombras dos nossos self. A sombra que nós, muitas vezes, nos cegamos em vaidade, orgulho e egoísmo e não queremos ver. Eles que colocam assim, o dedinho na ferida e que podem ser a nossa alavanca para a transformação moral. Do contrário, não teríamos reencarnado juntos em família. O Espiritismo fala bastante também da questão do laço amoroso, do laço simpático, do laço antipático, das relações expiatórias, das relações provatórias e das missionárias. E a gente tem que falar um pouco do matrimônio para entender a família. Quando a família é constituída a partir de um casal, independente da orientação sexual do casal, através de laços simpáticos, através de muito amor, de muita compreensão, deixando de lado os desejos instintivos passageiros do uso descabido do sexo. Nós vivemos uma sociedade onde houve a banalização do sexo. Sexo que é bênção divina. É através dele, através da reprodução que nós reencarnamos. Há uma família desestruturada. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, fala que um casal que tem uma relação doente, através de muitas ambições na matéria, não será uma família saudável e, consequentemente, não irá se tornar uma sociedade saudável. É por isso que vemos hoje uma sociedade tão desigual.
ainda estamos muito desigual. Nós vemos hoje tantos casos de divórcio, tantos casos de relações de laços líquidos, como fala o querido filósofo Zygmunt Bauman. Nós banalizamos as relações. E com relações banalizadas, a família se torna fragilizada. Muitos até falam que a família é uma instituição falida. E é impossível ser espírita e falar esta afirmativa, que a família é uma instituição falida, perdão. Porque é a partir da família que há a possibilidade da vida, há a possibilidade da reencarnação, há a possibilidade do perdão, há a possibilidade de nos tornarmos seres melhores, de crescermos em plenitude. Na obra ainda de Joana de Ângeles, Constelação Familiar, ela fala, não se vive na família ideal. Como falei anteriormente, nós colocamos no outro, nós sonhamos com um perfil estereotipado do nosso cônjuge ou dos nossos filhos, nós impomos sonhos e verdades nossas como absolutas, como regras imutáveis ao nosso parceiro, parceira, aos nossos filhos, e esquecemos que eles têm direitos e deveres, e que não serão idênticos aos nossos. E isso faz, muitas vezes, a família não ser ideal. Nós nos revoltamos, nós nos tornamos ingratos. Aquela família que não é a ideal, que é a de todos nós, na qual se gostaria de conviver com espíritos nobres e ricos em sabedoria. Não é a oportunidade que todos nós temos. Mas no grupo em que melhor são atendidas as necessidades da evolução. Talvez a família desajustada financeiramente seja necessária ao nosso resgate do orgulho, do egoísmo, da vaidade, para que nos tornemos humildes, esforçados. Talvez aquela família que é constituída de uma mãe que é pai e mãe, com seus filhos, seja um resgate necessário de alguém que numa outra encarnação exerceu o papel social de mãe que havia sido muito ingrato, com aquele espírito que estava lhe dedicando a chance de viver. São tantas as possibilidades e muitas vezes apontamos os dedos em condenações, em julgamentos e não acolhemos os seres que estão conosco. Nossa sociedade atual deixa de lado os idosos, eles que têm tanta sabedoria e experiência de vida atual, a ensinar os mais jovens. É claro que os jovens, os adolescentes, os espíritos que estão começando a reencarnar e que vêm com a semente do progresso, afinal a lei do progresso depende que esses espíritos venham com novas ideias, com novas posturas, com novas condutas, em roupagem, não em valores. Trazem o choque cultural de uma geração, 2 gerações anteriores. Mas não podemos deixar de lado aqueles que nos deram a chance do berço, a chance do lar. Pensamos muitas vezes que o lar é meramente material. Quantos de nós sonha com a casa de praia, a casa de campo luxuosa, o apartamento 1 por andar, uma casinha simples, mas bastante aconchegante, a casa própria, o sonho da casa própria. Esquecemos de, antes de mais nada, de edificar a nossa casa em valores morais. Falamos muito da boca para fora, do Cristo, do Evangelho, dos valores trazidos pelos espíritos benfeitores. Temos uma coleção de livros de Joana de Ângeles e de André Luiz em casa e esquecemos do exemplo. É através do exemplo que educaremos os filhos e ajudaremos também muitas vezes os nossos parceiros, as pessoas que estão na nossa casa, no nosso lar, a mudança interior, a reforma íntima. Buscamos edificar nossos lares, nossas famílias, no conforto material e esquecemos de educar, que é preciso falar dos sentimentos,
que é preciso falar de igualdade entre homens e mulheres, que é preciso mostrar que a família é o ninho que acolhe, mas é também o local onde aprendemos a nos libertar para alçar voos mais altos, para encorajar e não apenas para denegrir aquele jovem que está buscando uma profissão às vezes diferente, escolhida do que sonhada pelos pais. Existem embates não apenas por sonhos que projetamos nos outros, mas por preconceitos que trazemos de outras reencarnações. Aquela vibração desafetuosa entre irmãos que vem como irmãos para aprenderem a tolerância, para aprenderem a paciência. A paciência que deveria ser uma frase estampada em cada casa. Porque nós, ao primeiro momento, dada a intimidade da família, somos os primeiros a ferir, atacar palavras ásperas, venenosas, que machucam muito mais do que facas, aqueles que estão sempre dispostos a nos estender a mão, a nos acolher. Os animais, os nossos irmãos dos reinos, um pouco atrás da gente, não têm a semente ainda da moral em seus princípios inteligentes. Eles retornam às mônadas, mas eles já têm em seus instintos o amor, o cuidado e o afeto. Quando a gente para pensar que é necessário que aquele inimigo de outras vidas venha como um bebê, extremamente dependente de nós, para que aprendamos a amar, lembramos que a justiça e a obra divina é perfeita. Mas antes que a gente pense, poxa, mas esse menino me dá um trabalho, é uma desobediência, só tira nota baixa, não faz nenhum progresso na faculdade, não quer nada com a vida. Lembremos que não somos aqueles inimigos de outrora. Somos hoje irmãos em um núcleo que pretendem se amar e se respeitar. Além da eliminação dessas arestas, da discórdia, do ódio passado, da vingança de outras reencarnações, produzidas pela nossa própria condição inferior de espíritos impuros, espíritos no planeta de provas e expiações, passando pela transição planetária, a vida em família também é um ponto de referência que nos ajuda a manter contato com a realidade. As pessoas do nosso convívio, como eu disse antes, são as que mais nos ajudam a alavancar nossa evolução, porque são elas que nos apontam os nossos defeitos e nos orientam através do amor e do cuidado desvelado dos pais, das mães, dos avós, dos tios, os nossos erros para que possamos corrigi-los. O amor paixão, o amor carnal, o amor eros, ele é passageiro, ele é instintivo. O impulso sexual é instantâneo, ele passa. O amor mais próximo do amor divino, o amor de uma mãe para o filho, é incondicional. Por mais que pensemos, nós não queremos que nossos filhos sejam criminosos, nós não desejamos que nossos filhos passem por situações difíceis, nós não queremos que nossos filhos se desviem em sociedade, nas leis humanas e nas leis divinas. Mas o amor de mãe, ele abraça independente do defeito, do erro, porque ele é incondicional, ele perdoa. Quantas mães nós vemos nas reportagens jornalísticas de criminosos falam que ainda assim é meu filho, é minha filha e vão visitar nos cárceres. O amor de família jamais abandona. A família que se constitui inicialmente por laços expiatórios, de provas difíceis, é no futuro a família que se burilou e se transformou em famílias de laços amorosos, espirituais, de membros que virão ao nosso amparo na hora que precisamos da ajuda no nosso desenlace material, no nosso desencarne, na hora que precisamos da ajuda, muitas vezes, em comunicações mediúnicas, com o contato de alguém que nos é
fraterno, que é de nossa confiança. Sem confiança, sem respeito mútuo, a família arruína. E Joana de Ângeles fala muito bem que é preciso o respeito mútuo, a confiança e deixar de lado essas paixões, esses amores instantâneos para fazer prevalecer o amor que perdura, o amor que é renúncia, o amor que é abnegação, o amor que educa. Os cônjuges, as cônjuges, em sua grande parte, não percebem na associação conjugal uma alma não se funde à outra. Permanecerá cada qual com seus gostos e desgostos caminho afora. É preciso que paremos de projetar no nosso parceiro, na nossa parceira, essas ambições de que somos almas gêmeas. O Espiritismo já explica, não existe isso de almas gêmeas, e sim almas muito amorosas, fraternas, que reencarnaram muitas vezes em outros momentos da evolução. No seio familiar, existem algumas matizes do amor que tanto falamos. O perdão é o treino da compreensão. Se procuramos compreender o nosso filho, a nossa filha, o nosso pai, a nossa mãe, sem o vinagre da crítica, sem o vinagre da condenação, sem o vinagre do julgamento cego, violento, cheio de ódio, nós identificaremos em seus momentos menos felizes a simples exteriorização de muitas vezes o conflito íntimo que aquela pessoa está vivenciando. A tolerância é o treino da aceitação. Cada ser humano está numa faixa de evolução, cada ser humano está numa faixa vibratória, gerando formas, pensamentos, gerando ações coerentes com aquilo que vibra, pensa e age. Não podemos exigir mais do que nós temos para dar. Ninguém é intrinsecamente mau. E nós ainda não somos 100% angélicos. É preciso lembrar ainda que as pessoas tendem a comportar-se da maneira como as vemos. Estar sempre apontando defeitos é a melhor maneira de fazê-los criar antipatias, mas também de crescer, de ajudar o outro a crescer. Identificar já os germens de virtude no nosso próximo é a melhor maneira de auxiliá-los a crescer e a se desenvolver. Já diz o Evangelho, quando precisar repreender um irmão, faze de modo reservado. Quantos de nós humilhamos de forma arrogante a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, às vezes, muitas vezes, publicamente, com outros familiares, a presença de vizinhos e de amigos. Só estamos aumentando o nosso buraco negro de dívidas para com os nossos irmãos. Sejamos mais tolerantes. E a tolerância requer também que nós pratiquemos a autotolerância e a autoaceitação, entendendo que nós também somos imperfeitos. A atenção é o treino para o diálogo. Quando os componentes de uma família perdem o gosto pelo diálogo, a afetividade deixa de existir no lar. É preciso saber ouvir, dar de fato atenção, observar sem a interpretação do nosso achismo. O que dizem os nossos familiares, os nossos queridos mais íntimos. Principalmente para que a gente possa reconhecer que os momentos de divergência, os momentos de embate, aquela pessoa pode estar certa. O silêncio na hora do embate, o saber ouvir, o prestar atenção, é uma prece e é uma grande declaração de amor. O respeito é o treino da educação. É o grande número dos lares onde as pessoas discutem, brigam, se agridem verbalmente, moralmente,
e fisicamente, gerando uma atmosfera psíquica, uma psicosfera doentia, irrespirável, tornando a todos mais nervosos, mais infelizes, mais agressivos. O problema da falta de autoeducação de cada ser. E autoeducação é preciso reforma íntima. É preciso evangelho-terapia. É preciso disciplinar as nossas emoções. Para disciplinar as emoções é impossível não falar do mergulho interior, fazer o nosso próprio descobrimento, o autodescobrimento, abraçar o nosso self em seu ser integral, as suas sombras e as suas partes já um pouco brilhantes. É preciso fazer a autoeducação para sermos exemplo, para que a família seja educada, para que a família seja harmônica, para que haja serenidade, diálogo e respeito no lar. A renúncia é o treino da doação. É impossível não falar de Renúncia, obra de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a obra que relata a trajetória de Alcione, filha dedicadíssima de Madalena Villamil, espírito já em situação excelsa, um espírito já superior, que se dedica missionariamente a reencarnar a fim de ajudar espíritos muito caros a ela, muito amados por ela. Ela passa uma existência de abnegação, de renúncia, de muitas dificuldades materiais, a fim de amar ainda mais aqueles seres que ela buscava resgatar e ajudar na ascensão. Um livro valiosíssimo para quem busca compreender a dedicação e a renúncia no seio familiar. A renúncia, que é treino da doação, é algo de fundamental para todos nós, para que nossa alma não define. A renúncia é amor, como eu falei agora há pouco. Quantos lares estariam ajustados e felizes? Quantas separações jamais seriam cogitadas se num relacionamento familiar, pais e filhos, marido, mulher, irmãos e irmãs, transmitissem o carinho com mais frequência àqueles que habitam o mesmo teto? É dizer os sentimentos. Há muitas maneiras de abordar esse amor, de expressar o sentimento. Nós precisamos falar dos nossos sentimentos, expressarmos de forma clara, direta, sem deduzir que o outro sabe, para que nós possamos florescer, cultivar em nossos corações as mais nobres virtudes. Existem tantas maneiras de dizer o eu te amo, eu te respeito, eu compreendo, eu sinto muito. Não apenas com palavras, mas principalmente com as atitudes. Atitudes e gestos de cuidado, de atenção. Botemos em prática aquilo que Jesus, há mais de 2000 anos, tenta implantar em nossos corações. Queridos irmãos, o amor é um exercício incessante, em suas diversas matizes. No lar, o amor se torna mais evidente, mais transparente. As máscaras do convívio social, os títulos, o ego, pode ser deixado de lado para ser abraçado o ser integral. Defeitos, virtudes, a criança interior, o sábio, o ancião que habita em nós. A família, a célula abençoada por Deus para que possamos aprender a convivência, o respeito, as leis divinas. Coloquemos em prática, façamos o esforço, ainda mais nesse período de isolamento social. Se temos a chance de estarmos juntos, isolados em uma casa, é porque é exatamente com essas pessoas que precisamos resgatar mais urgentemente os nossos vínculos afetivos. É preciso que nós
paremos um instante no nosso dia para ouvir, para brincar, para conversar, para pedir perdão, para dizer as palavrinhas mágicas do eu te amo, me desculpe, obrigado. Para que paremos para valorizar o trabalho daquela ou daquele que estão tomando conta dos afazeres domésticos e que a gente, muitas vezes, esquece que é um trabalho para todos da casa. É preciso ouvir o adolescente, aquele ser ainda em ascensão, nesta reencarnação, para entender seus medos, suas angústias, seus sonhos. É preciso deixar de lado que projetemos apenas os nossos desejos, impondo nos outros as nossas verdades. Abaixemos a guarda, deixemos que o outro acesse o nosso íntimo, as nossas dores, os nossos sentimentos. Permitamos a nós mesmos esse abraço de nos conhecermos, para que a gente possa olhar para o outro e entender que eles também estão passando por um conflito íntimo, por um momento de dualidade, por um momento de dificuldade. Talvez muitos pais que não aceitam o filho homossexual, transexual ou que escolheu qualquer ramo da vida, não parou para pensar que quando ele era jovem, ele podia ter feito uma escolha diferente e que ele passaria por aquela dor da não aceitação de seus pais. A empatia é palavra-chave para ser praticada em casa, se quisermos que o amor impere em nossos lares. Façamos como Jesus, é claro, é impossível não falar dos laços espirituais, daqueles irmãos que a sintonia, que a afinidade é imediata, é de outras reencarnações. Muitos de nós têm a bênção de receber em seus lares, em seus núcleos familiares, espíritos afins. Espíritos que vibram na mesma frequência, que pensam com as mesmas ideias, que têm as mesmas propostas de vida, de moral, de conduta. É lindo, é maravilhoso. Com eles nós já vivenciamos diversas experiências e com eles nós sempre poderemos contar na hora da ajuda, na hora do pedir abrigo, na hora de pedir colo fraterno. E é claro que esses irmãos nem sempre estão apenas no seio familiar. Basta que vejamos os nossos irmãos, aquele parente que é tão querido que a gente não sabe explicar, aquele colega, aquele vizinho, que a afinidade é mútua. A família de laços espirituais é gigantesca. E a grande família, a grande fraternidade universal, irmanada, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, Deus, vivenciando cada um a sua jornada de acordo com as suas escolhas e o seu livre-arbítrio. A família, bênção divina, de Joana, é oportunidade superior do entendimento e da verdadeira fraternidade, de onde surgirá o grupo maior, equilibrado, rico de valores, que é a sociedade, que é a fraternidade universal. Nós não podemos nos enganar, meus irmãos. O campo experimental de lutas íntimas e externas constitui oportunidade incomum para que o espírito se adestre nos empreendimentos pessoais. Então, agradeçamos ao nosso pai difícil, à nossa mãe difícil, ao pai e à mãe que tiveram o amor de gestar no coração os filhos adotados, ao avô, à avó que assumiram o papel de pai e mãe, a você que é pai ou mãe de crianças e que está dando a chance desse espírito se desenvolver na matéria,
de desenvolver valores morais, de resgatar seus erros pregressos, de desenvolver o intelecto. O exercício da paciência no clã familiar é valiosa contribuição para a experiência iluminativa. E no lar é onde nós aprendemos o principal. Nós alçarmos o voo para que, dotados do seu livre-arbítrio, filhos e filhas possam se tornar seres integrais. Não apenas dotados de diplomas, não apenas dotados de nome e sobrenome, mas pessoas devotadas ao crescimento e ao mandamento maior. É em casa, é no lar, que as crianças, que os parceiros aprendem a respeitar o próximo, as diferenças, a serem tolerantes, a entender direitos divinos, direitos humanos e leis cíveis. É no lar que enfrentamos as chagas físicas, as doenças às vezes terminais, e as chagas morais, como o alcoolismo, como a drogadição, como as doenças da mente, as doenças psicológicas, as neuroses, a ansiedade, a depressão, os comportamentos mais agressivos. É no lar que pais e mães podem ensinar o auto-amor e o autocuidado. É no lar que as crianças demonstram, através de sorrisos, através de abraços e através da dedicação para com seus pais enquanto idosos, o amor que eles receberam. Valorizemos a família. É na família que começamos a pôr em prática a caridade. Muito obrigada, queridos irmãos, pela oportunidade de fazer parte da 40ª semana da família do Núcleo Espírita Alta de Souza. Um abraço fraterno a todos que fazem o Alta de Souza, aos nossos irmãos da Uniluz. Podemos chamar de irmãos. E a todos vocês que estão em seus lares, buscando o amor e o perdão como joia do colar da ascensão espiritual. Muita paz, que Jesus o abençoe, que assim seja. Tenta muito querer respirar lá no seu quente ninho, a luz também enxergar. Um coração que quer crescer e o sentimento por expandir, de quem vem nascer pra mamãe chorar e sorrir, e sorrir, oh, oh, sorrir, oh, ah. Vem surgindo com a divina beleza de viver. Vem criança, vem chorando e no colo junto ao seio emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer. Mamãe, eu te quero sentir, me eduque, quero evoluir. É nosso destino irreversível, a gravidez é compromisso a assumir. Meus bracinhos nesta chance procuram também trabalhar para um mundo novo de esperanças que na terra há de vingar, de vingar, oh, de vingar, oh, ah.
divina beleza de viver. Vem criança, vem chorando e no colo junto ao seio emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer.